Nono ano, vamos corrigir a prova de história? Então vamos lá. A primeira pergunta era: a Grande Guerra acontece entre 1914 e 1918. Já haviam acontecido vários fatores para esse conflito. Assinale abaixo o motivo da eclosão desta guerra. Então vocês tinham a alternativa A, um ataque militar da Alemanha; a alternativa B, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando; e vocês tinham o roubo das joias da coroa. A resposta correta, quem lê o texto, que leu o resumo, ouviu a aula de vídeo do resumo, é a letra B, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A gente sabe que não foi só isso, mas esse foi o estopim da guerra. Quando isso aconteceu, aí a guerra acabou explodindo. Na 2, o termo usado, geração perdida, foi atribuído... Espera um pouquinho. O termo usado, geração perdida, ele foi atribuído a qual episódio? Assinale a resposta correta. A. Jovens envolvidos em droga, problemas psicológicos deixados pela guerra, ou jovens baderneiros. Pessoal, é lógico que é problemas psicológicos deixados pela guerra, porque nós sabemos que toda pessoa que vai para a guerra e que ela vê muita gente morrendo e tudo, ela acaba ficando numa situação psicológica afetada. 3. A Grande Guerra tinha uma característica diferente que foi utilizada para a defesa dos soldados. Assinale qual foi essa característica. A guerra de submarinos, a guerra de trincheiras ou a guerra de camuflagem? Nós já tínhamos falado que a Primeira Guerra Mundial, eles utilizaram as trincheiras para poder se defender e se esconder do inimigo. Então, é óbvio que é a B, guerra de trincheiras, que aliás lá no texto, na prova de vocês, eu mudei algumas que eu vi que tinha muita A ou muita B, eu mudei a posição, mas a resposta correta, guerra de trincheiras. Na 4, assinale abaixo a formação da aliança política militar da Tríplice Entente. Qual que era essa formação? Era a Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia e Alemanha, ou Inglaterra, França e Rússia? Bom, quem colocou na 4 a letra C, Inglaterra, França e Rússia, está correto. Na 5, assinale abaixo a formação da aliança política militar da Tríplice Aliança. Em cima era Entente, embaixo aliança. Então, qual dessas respostas é a correta? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Inglaterra. Pode ver que são bem parecidas, só mudou o quê? Inglaterra, Itália e França. E a resposta certa era B de bola, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Itália. Então, as primeiras 5 já foram. A 6. A crise de 1929 repercutiu negativamente na economia. Assinale abaixo quais as competências para o país. As consequências, desculpa, não competência, consequência. A. Desemprego, falência de bancos e empresas e miséria. B. Ruína, desemprego e ganhos na Bolsa de Valores. Ou C. Desemprego, fome, investimento de ouro. Pode ver que se contradiz uma com a outra. Se foi uma crise, não tinha nada que pudesse dar certo naquele momento. Então foi o desemprego, a falência de bancos, empresas e miséria. Foi a letra A aqui no meu texto. A prova de vocês podia ser que tivesse em outra, mas a resposta é essa: desemprego, falência de bancos e empresas e miséria. A 7. Diante da situação do pós-guerra e a crise de 1929, o governo americano cria um plano para contra-atacar essa situação. Assinale abaixo o nome do plano. Proposta reformista, plano progressista ou plano New Deal? É a C, plano New Deal. 8.
o plano americano é bem aceito e a economia tem uma leve melhora em alguns distritos. Assinale abaixo quais as mudanças causadas pelo sucesso do plano: empregos, produção agrícola e reaquecimento do mercado. Empregos, regular preços de produtos agrícolas e indústria e reaquecer as atividades econômicas. Ou nenhuma das alternativas está correta? Então, a alternativa correta era B de bola. Empregos, regular, preços de produtos agrícolas e indústrias e reaquecer as atividades econômicas. 9. A crise de 1929 não só atingiu os Estados Unidos da América e a Europa, mas todo o mundo capitalista, inclusive o Brasil. O Brasil era o maior produtor de café e exportava para os Estados Unidos. E a Europa, com a crise que foi o reflexo no Brasil economicamente. Quer dizer, a Europa, os Estados Unidos e a Europa deixaram de exportar o café mediante a guerra. Então, qual era a resposta? Deixa de exportar o café, os agricultores recebem mais pelo café ou a Europa compra todo o estoque brasileiro? Eu já dei a resposta, né? Deixa de exportar o café. E a 10, com um grande estoque de café após a crise de 1929, o governo decidiu dar um basta, criando o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. Assinale abaixo quais foram as decisões tomadas pelo Conselho. Vender o café por preços reduzidos, diminuição das áreas dos cafezais, incentivo à policultura ou desenvolvimento da indústria brasileira, ou era vender o café ao mercado interno, diminuição das áreas dos cafezais, incentivo à policultura e o desenvolvimento da indústria brasileira, ou C, queima de milhares de sacas de café, diminuição das áreas dos cafezais, incentivo à policultura e o desenvolvimento da indústria brasileira. Esse daqui, lógico, era C, queima de milhares de sacas de café, a diminuição das áreas dos cafezais, incentivo à produção de várias agriculturas, não só do café, e o desenvolvimento da indústria brasileira, ok? Então, a nossa correção termina. Provavelmente na semana do dia 27 ao dia 30, ou na semana agora da primeira semana de agosto, eu vou estar colocando atividade para vocês, para nota, para todos os alunos, e vou estar colocando também a recuperação para aqueles que não conseguiram atingir a nota 6, ok? Então aguarde, fique observando, não deixe de assistir às aulas, que isso é muito importante para a gente poder tá bem pertinho mesmo estando longe, ok? E na próxima semana a gente vai estar começando a apostila número 3. A gente vai ter aquela parada novamente para vocês fazerem a avaliação do segundo bimestre que nós vamos estar fazendo, mas isso eu vou estar informando vocês qual o capítulo que vai cair, vou estar ainda fazendo as provas, então fiquem aguardando, ok? Tchau, tudo de bom.